Olá pessoal, meu nome é Roberto Dariva, eu sou o Managing Director da Code7. Sou um homem caucasiano, cabelo castanho, olhos verdes, estou no meu escritório em home office e estou usando uma camisa polo azul. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre como criar uma fantástica fábrica de engajamento, como engajar os seus clientes. E o primeiro ponto aqui que a gente vai discutir é justamente como a gente pode, o que significa engajar um cliente, né? Para todo mundo ficar na mesma página. Engajar um cliente é fazer com que esse cliente tenha uma conexão emocional com a marca da sua empresa, que ele esteja, que ele admire, que ele goste, que ele compre seus produtos ou serviços. Isso é engajar um cliente. Por que engajar um cliente é tão importante, né? Primeiro porque clientes engajados compram muito mais. O segundo ponto é porque eles viram advogados da marca, eles vão promover a sua marca. E o terceiro é porque ele fica leal à sua marca. E existe uma diferença sutil, mas entre fiel e leal, né? Fiel, acho que todo mundo é no casamento, em algum momento corre o risco de trair a outra pessoa do casamento. Leal é o torcedor de futebol. Ele jamais vai trair o seu time, ele jamais vai trocar o seu time. O que a gente quer são clientes leais à nossa marca. E basicamente a gente tem dois tipos de clientes ou consumidores. O cliente externo, que todo mundo conhece, é o consumidor que compra seu produto, compra seu serviço, o que quer que sua empresa ofereça. E existe o cliente interno, que é o colaborador ou o funcionário da empresa. Existem outros, né, empresas que têm os parceiros, os canais, os distribuidores também podem ser considerados consumidores. Mas esses dois tipos, e cada vez mais o colaborador ele fica importante para a empresa, porque hoje as pessoas trocam de emprego sem sair de casa, né? A gente está no mundo pós-pandemia, muita gente trabalhando em home office, está super complicado contratar programadores, desenvolvedores, profissionais, diversos tipos de profissionais. Então, cada vez mais as empresas perceberam essa necessidade de engajar o seu colaborador da mesma forma que engaja o seu consumidor final. Tanto isso que a gente lançou um produto recentemente chamado Employee Engagement, que é justamente para facilitar a comunicação dos colaboradores com as empresas. E está tendo uma adesão enorme porque ninguém precisa usar um e-mail apenas ou um telefone para se relacionar com a empresa. E aí é o mesmo conceito dos consumidores. Por WhatsApp, por todas as mídias sociais, por qualquer canal que a empresa quiser disponibilizar, esses colaboradores podem ter uma experiência de relacionamento com as áreas de RH muito melhores. Com os consumidores finais, nem preciso comentar, eu acho que todo mundo sabe dessa importância, e hoje não existe. Antigamente, há 5, 10 anos atrás, as empresas determinavam qual era o canal que um consumidor podia se relacionar. Hoje não, quem escolhe o canal é o consumidor. Se ele quer o WhatsApp, se ele quer o Telegram, se ele quer um Twitter, um Instagram, o que seja, é ele que define. Então as empresas estão obrigadas a prover os diversos canais se ela quiser ter o engajamento dos seus consumidores. O primeiro passo para criar essa fábrica de engajamento é entender quem é o seu público. E os públicos são muito diversificados. Quando você vende um crédito consignado, o seu público é 60 anos ou mais. Se você vende um fidget, né, por exemplo, que é aquelas bolinhas que as crianças usam para desestressar, que elas ficam apertando de um lado para outro, é um público completamente diferente. Se você vende algum produto ou serviço para millennials, é outro público. Então, o primeiro passo é entender qual é o seu público, ou quais são os seus públicos. Uma vez que você entenda quem é o seu público, você precisa entender quem são as personas desse público, porque um público pode ter uma ou mais personas. A persona, ela é o estereótipo do seu público. Então, vamos falar aqui que crédito consignado, como a gente disse, uma possível persona seria a Dona Maria, aposentada com 69 anos, que é uma dona de casa hoje, que ela tem essas características. Então, a empresa precisa saber quem é a persona para definir como ela vai se relacionar com essa persona. Ou melhor, como essa persona gostaria de se relacionar com a empresa.
e aí você tem diversas pessoas. Pode ter a Dona Maria, pode ter o seu João. Você cria essas pessoas e dependendo do seu produto ou serviço, você tem vários tipos de pessoas. O mesmo produto pode ser vendido para uma pessoa de 60 anos ou para 25 anos. Então, não é só características de idade, mas de comportamento, de momento de vida e, principalmente, como ela gostaria de se relacionar com essa empresa. Por isso que entender quais são os canais de comunicação que essas pessoas usam e preferem é extremamente importante. Hoje tem um exemplo clássico que a gente fala quando a gente vende algum produto ou serviço para um pessoal mais sênior, de 60 ou mais, essas pessoas elas gostam de se comunicar por telefone, por voz. Elas não são adeptas, ou a maioria dessas pessoas não é adepta aos canais de comunicação por chat, né? Então, se você tentar uma comunicação por WhatsApp com um público de crédito consignado, possivelmente o resultado vai ser muito aquém do esperado. Quando você fala de produtos para millennials, é exatamente o contrário. Você tentar uma comunicação por voz é algo até estranho para eles. Eles podem até falar por voz, mas numa comunicação assíncrona, onde eles enviam um áudio e recebem um áudio. Chamar para colocar um robô de voz ou mesmo uma pessoa ligando, fazendo uma chamada para essa pessoa, por um millennium, o sucesso tende a ser muito abaixo do esperado. Então, entender quais são os canais é extremamente importante, porque se uma pessoa mais sênior ela não usa um canal de comunicação WhatsApp, por que você vai investir em colocar esse canal se ele vai ter 0,1% de adesão? Então é melhor não ter. Agora, você não disponibilizar esse canal para um público que é extremamente adepto a esse canal, seria um tiro no pé, porque eles não vão tentar se comunicar por voz, e ao invés de serem um promotor da sua marca, eles vão virar um detrator da sua marca, porque eles têm dificuldade de falar com essa empresa. Outro ponto importante também existem outros canais que não são triviais, como um Reclame Aqui, que é importante que você tenha atuação. As pessoas usam o Reclame Aqui ou para pesquisar ou para reclamar. E a melhor percepção de marca são rápidas respostas e não deixar esse público sem resposta. Então, muitos softwares hoje, além de trazer todos os canais disponíveis de comunicação, também trazem canais como o Reclame Aqui, para você integrar e responder tudo de um local só. Invista no desenho, manutenção e evolução de uma boa jornada. Por que isso é importante? Existem formas de você desenhar uma boa jornada, e uma vez que você desenha essa boa jornada, ela vai envelhecer muito rapidamente, porque ela é viva, ela não morre com a sua criação, ela não fica estagnada. A manutenção dessa jornada é importante, e como que você descobre o que você tem que melhorar, o que você tem que manter ou atualizar nessa jornada. O comportamento dos teus clientes viajando por essa jornada, ou utilizando essa jornada digital, principalmente. Se você vê que eles abandonam num determinado ponto, você tem um problema para resolver aí. Se você vê que eles fazem um percurso e 80% dos seus consumidores fazem esse percurso, como que você pode encurtar esse percurso? Porque às vezes você fica dando várias opções para chegar no mesmo local, é cansativo. E aí você pode trazer isso para vamos pegar um exemplo de uma jornada numa URA, né, que é aquela opção, quando você liga por telefone, ele vai te dando as opções. Se 80% dos seus consumidores ligam para obter o saldo, você não precisa dar 10 passos antes para ele chegar no saldo. Você pode colocar como opção. Se você ligou para obter o saldo, digite 3. Pronto, você facilitou a vida do seu consumidor. Então, essa opção de você criar a jornada e manter e evoluir essa jornada é fundamental. Agora, como criar uma jornada ideal para o consumidor? Não tem outra forma a você não estudar, fazer pesquisas com esses consumidores e identificar qual é a melhor maneira. Então, isso aqui é um negócio fundamental. Existem empresas hoje especializadas só em desenho de jornada.
Eles vão, entrevistam seus públicos, entrevistam seus atendentes, entrevistam todas as pessoas que se relacionam nessa jornada, e aí eles desenham uma jornada que pode ser implementada depois com softwares e serviços para ter o melhor resultado. Esse slide eu fiz questão de trazer aqui porque eu vejo que mais da metade das empresas, elas digitalizam o caos. A experiência que elas provêm em um canal, por exemplo, de voz, é extremamente ruim, e elas pegam aquela mesma jornada e colocam no canal digital. Não tem outro resultado a ser esperado a não ser uma jornada ruim. Então, não digitalize o caos. Primeiro, melhore isso, entenda, e a jornada num relacionamento de voz, ela não necessariamente precisa ser a mesma no relacionamento digital. Aliás, ela geralmente é diferente. Então, não pegue uma jornada ruim e digitalize. Aproveite para rever toda essa sua jornada. Implemente esses canais na sua jornada. Existem vários canais para serem utilizados, mas nem todos podem fazer sentido para a sua empresa. Quais são os principais canais? Cada canal que você adiciona, você cria uma expectativa com o seu consumidor. Então, você pode fazer os estudos, criar sua jornada e colocar esses canais. Então, por exemplo, você pode começar com todos os canais, menos vídeo, porque você não sabe se vídeo é um canal que vai ser extremamente utilizado ou não. Isso não impede de você usar lá para frente. Inclusive, ao final de um relacionamento, você pode fazer uma pesquisa falando, pô, avalie esse atendimento, né, um NPS, por exemplo, e você também pode perguntar se ele sente falta de algum outro canal para se relacionar com a sua empresa. Então, existem inúmeras oportunidades de você entender o que os seus públicos, as suas personas gostam e querem, e você pode ir implementando isso com o tempo. Então, não precisa sair implementando todos os canais. Ou você não precisa ter um chatbot porque todo mundo tem. Você pode ter um chatbot, mas pense antes de fazer, planeje antes de fazer, crie um chatbot que ele possa ser automatizado até determinado momento da jornada, mas não tente fazer tudo, porque às vezes você pode ter uma relação robotizada e a experiência pode ser ruim para o seu consumidor. E aí você não vai ter o engajamento desse consumidor. Hoje depende, né? Vai falar que hoje está muito simples de usar soluções Omni, mas é bom a gente entender o que significa Omni, né? Quando você tem, vamos começar, você tem um canal apenas que é o Voz, você tem um canal de relacionamento com o cliente. Depois você começa a abrir outros canais, e isso não existe uma integração entre esses canais, então a gente chama de multi-channel ou multicanal, multicanais. Você ter vários canais desintegrados, isso te dá um esforço de trabalho maior, porque você não consegue saber o que falou-se com um, com o outro, muitas vezes fica difícil isso, e aí acontece, vocês vão entender o que eu estou falando. Você começa a se relacionar por um canal com uma empresa, e em determinado momento ela fala, vou te transferir para um outro canal, ou você desiste daquele atendimento naquele momento, e você reinicia por outro canal. E aí a pessoa não tem a mínima ideia de toda a jornada que você já percorreu, de tudo que você já falou com outro canal e começa tudo do zero. Então essa é a desvantagem do multicanal para o omnicanal. Quando você tem um omnichannel, isso demanda muita integração, você tem que ter essas informações. Se ele começou um atendimento por WhatsApp, por exemplo, e ele fala, ele sente alguma dificuldade, ele fala, eu quero mudar esse relacionamento para voz. Você pode me chamar num canal de voz? Ele tem que continuar de onde parou. E ele pode continuar quando ele tem um omnichannel. Mas também existe uma confusão muito grande no mercado, que existem muitas empresas usando ou fornecendo soluções de omnichat, né, omnichat, que é uma solução que ela integra os canais de chat, mas ela não traz o canal de voz, não traz o canal de vídeo. Então, isso eu particularmente chamo de omnichat. Eu não chamo de omnichannel, porque omnichannel é a integração dos diversos canais que a empresa queira usar, incluindo voz, vídeo e outros. Mas o Omnichannel, softwares de Omnichannel, eles podem te ajudar a ter essa jornada e uma experiência interessante para o seu consumidor nessa jornada, mas também uma experiência importante para o atendente, que pouca gente se preocupa com um atendente que está no lado da empresa, provendo informações, provendo um auxílio ao seu consumidor. Se esse atendente não tem facilidade de uso, informações disponíveis,
para que ele possa prover um bom atendimento, o seu consumidor não terá uma boa experiência. Então, preocupe-se com as duas coisas: a experiência do seu consumidor final e a experiência do seu atendente. Quanto mais simples para o atendente, por consequência, melhor vai ser a experiência para o seu consumidor. De novo, se você tem um horário de atendimento das 8 às 18, por exemplo, você tem que deixar isso muito claro para o seu consumidor, porque se ele mandar uma mensagem num canal de chat que foi fora desse horário, ele tem que ser informado, ele tem que entender que a experiência dele, o atendimento humano, ele só vai voltar às 8 da manhã. Mas ele pode fazer toda essa jornada automatizada por robôs de chat ou robôs de voz, e se ele resolveu o seu problema, ele teve um atendimento fora do horário comercial. Mas se ele parou nisso, né, por exemplo, um web chat, se ele parar nesse momento e falar, olha, eu vou te transferir para o humano, mas ele só vai te ligar a partir das 8 da manhã, você tem que avisar que ele não pode fechar aquele web chat. Porque se ele fechar, perdeu. Ele não tem mais como voltar. Se ele tiver um WhatsApp, já não. Ele pode falar, ok, vou esperar que alguém me responda depois das 8 da manhã. E ele continua esse atendimento. Eu mesmo já tive experiências boas e ruins em várias empresas que eu me relaciono. Por exemplo, eu fui marcar um exame num laboratório, eu demorei 2 dias falando por WhatsApp para conseguir finalizar isso. Eu insisti nesse canal, mas 2 dias, eu comecei num dia, acabei no outro, não foi exatamente 2 dias. Então, você tem que se preocupar em entender se o seu consumidor, ele tolera esse tipo de coisa. Eu imagino que muita gente desista disso, ou troque de canal e vá para lá. Se eu trocasse de canal e telefonasse, possivelmente eu ia começar tudo do zero, numa experiência que eu não prefiro. Eu prefiro falar por chat. Mas, enfim, todas essas opções existem no mercado. Você pode usar ferramentas como o Code 7 Omni, que ele já te traz todos os seus atendimentos no mesmo portal, no portal único, melhora muito a eficiência do seu atendimento e melhora muito a experiência do seu consumidor. Esse ponto é muito interessante, a integração. Integração de sistemas é diretamente proporcional à experiência do seu consumidor. Porque quando você tem informações de outros sistemas, como dados de cadastro, as últimas compras, enfim, o que você tiver, e você consegue trazer isso para o seu Omnichannel, a experiência do seu consumidor vai ser sensacional. Porque imagina você ligar numa central de atendimento, ou você iniciar uma conversa por chat, e quando a pessoa atender do outro lado, ela já te provê essa informação de olá, fulano de tal, eu vi que você pediu um atendimento e eu sei também que o seu último produto comprado foi esse, você se relacionou com a gente, você tirou uma dúvida, eu gostaria de saber como eu posso te ajudar. Essa experiência, fala, uau, ele sabe quem sou eu, sabe? Ela é uma experiência humanizada e não necessariamente ela precisa ser feita por um humano. Ela pode ser feita por um chatbot, por exemplo. Mas quando a gente traz essas informações todas, parece que a gente está falando com um humano. Parece que a gente está tendo um atendimento diferenciado. Então, a humanização do atendimento, ela depende muito de como a sua empresa provê essas informações. Hoje, na maioria dos atendimentos que a gente tem nas empresas, atendimentos por voz, feitos por humanos, ele não é humanizado. Porque as pessoas são robôs lendo scripts e respondendo aqueles scripts. Entendeu? Então, isso não é humanizado. E a gente fala, eu tenho uma grande preocupação que o meu chatbot seja humanizado. É preciso ter essa preocupação. Mas primeiro, olhe se seu humano, ele não é um robô, é um ser humano respondendo como um robô. Comece a humanizar o atendimento humano e também se preocupe em humanizar o atendimento por robôs. E para isso, você tem que ter integração, você tem que ter uma linguagem adequada para aquele público. A gente chama isso de fraseologia. Se você vai falar com um millennial, um teenager, um adolescente, a sua linguagem tem que ser descolada, na maioria das vezes. Se você vai falar com uma pessoa de 60 a mais, você tem que ter uma linguagem mais formal. Se o seu cliente é um advogado, você tem que ter uma linguagem mais formal. Isso a gente chama de fraseologia, que são as frases como você responde que essa pessoa vai se sentir bem, como ela gostaria de fazer. E isso, de novo, a gente volta naquele ponto que a gente discutiu. Ela tem que ser feito pesquisa, tem que conversar com seus públicos para entender como ele gosta de falar. Então, por exemplo, internamente a gente usa vários robôs aqui.
O robô que a gente usa no nosso RH para atender o nosso público interno, nossos colaboradores, eles têm um monte de GIFs animados, um monte de uma linguagem bem descolada. E as pessoas adoram, porque elas trabalham numa startup de software, elas adoram esse tipo de linguagem. Nós jamais faríamos isso para falar com um advogado ou um cliente com outro perfil. Então isso tem que ser adequado. O item, e a gente emenda isso para pegar essa parte do atendimento humanizado versus o automatizado. A gente vai explorar um pouco esse tema. O primeiro ponto não quer dizer, se você for usar o robô, isso não significa que você vai ter um atendimento robotizado. Só vai ter se você desenhar uma jornada robotizada. Não se preocupar com fraseologia, não entender seus públicos. Você tem que usar os robôs, mas use com inteligências e sem excesso. Eu vejo em várias experiências que eu tenho que eu chego a algum ponto que eu me irrito com o chatbot. Eu quero falar com o humano. E eu não tenho essa opção para falar com o humano. Então, primeira coisa que eu recomendo fazer em qualquer momento, deixe disponível a opção de falar com o humano, porque as pessoas podem se irritar com esse robô, elas podem não ter saco para falar com o robô naquele momento, então você já dê essa opção para falar com o humano. Outras coisas, por exemplo, se você tem no seu atendimento um canal de reclamação por discriminação, qualquer coisa que seja, eu já nem colocaria um chatbot nisso. Se a pessoa sofreu uma discriminação na sua loja física e ela está entrando para reclamar, coloque direto um ser humano, porque esse negócio é muito sério. Ela vai falar, o quê? Eu entrei na loja, eu fui discriminado por qualquer coisa que seja, pelo sexo, pela cor da pele, o que for, e eu entro para reclamar e eles colocam um robô para falar comigo, eles não estão preocupados comigo. Então, é muito simples para você colocar um robô. Você pode até colocar um robô para fazer uma triagem, né? Quem é a pessoa, os dados dela para tentar saber. Então, quando chegar, e aí você já passa para o humano. Isso é plausível, isso é viável de se usar um chatbot. Agora, a maioria das coisas que a gente tem nos atendimentos, elas são coisas muito básicas. E quando as pessoas me perguntam sempre, por onde eu começo? O que eu digitalizo, o que eu robotizo, o que eu automatizo no atendimento? Olhe para os seus históricos de atendimentos e veja o que você mais atende e o que são coisas muito simples. Se a pessoa quer um saldo do cartão, ela não precisa falar com o ser humano, ela vai preferir falar com o robô. E isso é muito simples, é só consultar o saldo e colocar lá. Então, tem muita coisa que é tão trivial, é tão simples, que isso aqui que você deve começar automatizando. As pessoas não preferem falar com o humano. Isso é muito mais barato você colocar um chatbot ou voice bot para ligar e passar essa informação. Então, quando você olha para o seu histórico atual e pega o histórico de atendimentos, classifique o que é interação simples, interação de complexidade média e interação de complexidade alta. A gente tem aqui clientes que usam, muitos bancos usam, varejistas, a gente tem empresas de todos os tamanhos, desde empresas minúsculas até os maiores bancos, os maiores varejistas. E a gente tem situações onde a gente, por exemplo, vende ativação de cartão de crédito para a pessoa usar no banco. A gente usa um robô de voz muitas vezes, porque o público que a gente vai falar, ele quer falar por voz, e a gente valida se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, e aí nesse momento a gente transfere para um humano, ele faz essa venda, e no final é preciso fazer auditoria, se confirmar uma série de dados, para ver se está vendendo esse cartão para essa pessoa mesmo. Volta um robô de voz aqui, que ele pergunta uma série de informações, ele traduz a voz para texto, valida em sistemas, volta. Então, nesses pontos, até na auditoria é melhor que seja um robô para evitar fraude. Então, existem vários exemplos como esse que você pode fazer um mix de robôs de chat ou de voz com seres humanos. Mas você precisa entender, e o principal ponto é entenda o seu histórico de relacionamento com seus clientes e comece pelo simples. Próximo item, uma linguagem humanizada e personalizada. Se você tem um chatbot, por exemplo, ou um voice bot, e ele vai falar de novo com um público que gosta de uma linguagem descolada, às vezes até abreviando palavras, eles vão sentir mais que é um relacionamento humanizado, mesmo sabendo que eles estão falando com um chatbot. Então, como eu falei antes, eu pego atendimentos que eu preciso às vezes, e o ser humano que está falando comigo é um robô, porque ele está lendo um script. Outro dia eu tive uma experiência super legal com a minha internet, que deu um problema, e eu liguei,
E a pessoa que estava me atendendo, o atendente, ele fez piadas comigo, ele brincou, eu me senti tão à vontade que eu comecei a dar risada com ele, ele me atendeu e eu dei nota 10 para esse atendimento, porque foi realmente humano esse atendimento. Ele estava aí, ele começou, ele fez piadas, então eu me senti em casa com esse atendimento. Mas a maioria não é assim, a maioria são humanos atuando como robôs. Então a linguagem, a fraseologia, personalize ao máximo possível. Traga informações do que você já conhece desse usuário, que você sabe como ele é, se você possível, né? Claro, você tem que ter essas informações, mas se ele é um pai de família, se ele é um cara que tem 20 anos, se ele gosta de rock ou ele gosta de pagode. Então, essas informações, às vezes, quando você tem e tem segurança dessa informação, você consegue entender como se relacionar com essa pessoa. E o que a gente pode esperar como resultado disso? Né? Entendendo os nossos públicos, relembrando tudo que a gente falou, né? Entendendo os públicos, entendendo as pessoas, entendendo quais canais eles querem se relacionar, como eles gostam de se relacionar, entendendo que horários eles gostam de se relacionar. Então, tudo isso a gente precisa estudar e planejar para fazer. Quando você faz isso, desenha uma jornada boa, mantém essa jornada e vai atualizando sempre que você percebe pontos de melhoria ou pontos que você possa até testar se eles melhoram ou não essa experiência, obviamente com bons softwares e boas pessoas para atendimento humano, você pode esperar resultados como pessoas que vão olhar para a sua marca e vão divulgar a sua marca. Falando, nossa, eu comprei isso. É o caso da Apple. As pessoas não só usam os produtos da Apple, mas elas tentam convencer as outras a usar esses produtos da Apple. É isso que a gente pode conseguir usando uma fantástica fábrica de engajamento. Clientes engajados vão divulgar a sua marca, vão fazer de tudo para que seus amigos também comprem os seus produtos. E eles vão ter lealdade à marca. Lembrando lá o exemplo que eu coloquei no início, eles vão ser como os torcedores de um time de futebol. Eles nunca vão abandonar a sua marca, a não ser que eles tenham uma experiência muito ruim, mas a lealdade é o ápice do cliente fiel, ele é cliente leal, porque ele não vai trocar sua marca. Então, quando ele tem essa experiência boa, não adianta você ter um produto bom e um atendimento péssimo. Esses caras não vão comprar mais o seu produto, eles vão trocar por outra empresa. Às vezes a empresa tem um produto que não é tão bom, mas a experiência é tão boa que eles não trocam. Por isso que várias empresas, quando você tem um produto, elas falam, não, daqui seu produto e eu te dou um novo. É o caso da Apple, é o caso da Ring. Eu comprei uma campainha da Ring. Eles mandaram, e o que eles pagaram de imposto para mandar para o Brasil foi mais de R$1.000 só de imposto. Eles nunca me cobraram isso, nunca falaram isso. Então eu sempre vou continuar comprando produtos da Ring, que hoje foi comprada pela Amazon, porque eu tive uma experiência fantástica com eles. E depois, a advocacia da marca. A advocacia da marca é aquele cara que briga pela marca. Se alguém falar mal da marca, ele entra defendendo, ele vai fazer de tudo para te dar argumentos, ele é o advogado da marca, ele já diz tudo. Ele vai fazer de tudo, ele vai estar aí brigando para você. Eu adoraria que todos os meus clientes fossem advogados da marca da Code 7, porque a gente faz de tudo para tê-los isso. Claro, às vezes a gente tem uma experiência aqui, experiência ruim lá, mas a gente tem que fazer de tudo para mudar essa experiência. Você sempre vai falar, eu não consigo montar uma empresa que ela seja perfeita em tudo, mas não tem problema. Mesmo num grande problema, numa experiência ruim, se você tiver um mega atendimento, se conseguir se relacionar e dar uma jornada excelente para ele resolver aquele problema, ele pode sair de neutro para advogado da marca. É importantíssimo isso. E, obviamente, mais vendas, porque, de novo, o exemplo da Apple. Os caras compram celulares da Apple, iPads, e eles compram acessórios, eles compram tudo que a empresa lança. Ela lança alguma coisa, os caras fazem fila para comprar. Né? Lá atrás, hoje em dia nem tem tanto, mas eles faziam fila, passavam madrugadas fazendo isso. Se você tiver uma boa jornada, um bom atendimento e bons produtos, você vai vender mais, porque a experiência é muito boa. E o último item aqui é a propaganda boca a boca, que é isso que a gente quer de todos os clientes. Então,
Aqui eu encerro com isso. Eu agradeço muito a participação de todos, agradeço para as pessoas que responderam nossa pesquisa, que enviaram sugestões de que temas abordar nessa palestra sobre a fantástica fábrica de engajamento. Eu incluí a maioria desses temas. O maior tema foi a questão da humanização do atendimento, nós exploramos bastante. E eu quero aproveitar para divulgar esse QR Code, que quem quiser ler isso aqui vai ter acesso ao nosso guia do chatbot perfeito, que são as boas práticas de como construir um chatbot, e também os primeiros 10 contatos que a gente receber vão ter uma reunião com os nossos especialistas para tirar dúvidas sem compromisso algum, e aí tem mais benefícios também aí que vocês vão descobrir quando fizerem isso. Então, agradeço mais uma vez aqui a oportunidade ao time da RD para palestrar com isso, a participação de vocês, e aí está meu e-mail, sigo à disposição quem quiser iniciar alguma discussão sobre o tema. Obrigado e até mais.